Olá, gente. Eu sou o Wellington e estou aqui para falar para vocês sobre mais um conteúdo. E o conteúdo de hoje vai ser o Cassandra. Começando aqui pela introdução. Bem, o Cassandra ele se tornou open source em volta de 2008, 2009 e nessa época ele começou a ser mantido pela Apache Foundation. Né? Inicialmente ele foi desenvolvido pelo Facebook, que era para ser utilizado no motor de busca, nas caixas de mensagens da rede social, e até hoje, atualmente, ele é mantido pela Apache. O modelo de distribuição do Cassandra ele foi baseado no DynamoDB da Amazon, né? E a forma de organização dos seus dados ela foi baseada no Bigtable, que é do Google. Então, por isso, o Cassandra ele é parecido, né, com os dois, porque ele foi baseado e ele tem aí um misto de formas de operar, né, com característica do DynamoDB e do Bigtable. O Cassandra ele funciona por concepção de forma distribuída, sendo que não há grandes vantagens em trabalhar com ele se você utilizar somente uma máquina. Ele tem uma eficiência maior quando tem várias máquinas operando e ele funcionando de forma distribuída. E só assim, de forma distribuída, que você vai conseguir saber o verdadeiro potencial que o Cassandra tem a oferecer. A sua arquitetura ela é descentralizada e com isso existem nós na sua arquitetura com a capacidade de funções iguais, capacidades e funções iguais. Todos os nós têm características iguais e funções iguais. E não existe um ponto único de falha nesses nós. Dessa forma, a sua manutenção ela se torna fácil, por não precisar realizar configurações específicas para cada nó. Então, como os nós são todos iguais, é padronizada a manutenção. Esses nós, eles não compartilham entre si nenhum recurso de hardware ou disco, ou processamento de memória também. Porque essa arquitetura ela evita gargalos no sistema e permite que esses nós eles sejam heterogêneos entre si. E por causa dessa arquitetura distribuída e descentralizada, o Cassandra ele é altamente escalável, então escalabilidade enorme. Principalmente para escalar de forma horizontal, que é conhecida também como a escalabilidade elástica. Se necessário mais performance para o Cassandra, basta adicionar mais nós na rede do Cassandra, que aí você tem um melhor desempenho e não fica sofrendo com pouco processamento. E ele descarta a ação de substituir as máquinas que estão funcionando atualmente por outras melhores, né, para melhorar o processamento, porque ele também nessa parte de escala vertical, né, que é a troca das máquinas, com o aumento dos nós na rede para ter uma escalabilidade melhor, ele abomina essa ideia de trocar as máquinas por máquinas mais potentes ou fazer upgrades. E dessa mesma forma, se a demanda for pouca, né, pequena, o poder de processamento diminuir, ou a quantidade de requisição diminuir no banco de dados, é possível remover alguns nós para economizar a manutenção do sistema e memória da máquina e processamento, né? Porque o nó fica ali ativo, pode consumir pouca memória RAM, mas está consumindo, ou disco está consumindo. Então, ele pode ser removido caso a demanda de processamento diminua. Os dados das tabelas do Cassandra eles passam automaticamente por um processo de particionamento que utiliza o partition key, que por padrão ele é baseado em chave primária. Mais na frente a gente vai ver como é que funciona um pouquinho esse particionamento. E aqui tem o poder do Cassandra. Bem, para detectar nós com falhas, o Cassandra ele emprega o GOSP Protocol, que funciona como de tempos em tempos
os nós que existem no cluster do Cassandra, eles trocam mensagens entre si. E caso algum nó chegue a falhar de forma sucessiva, não respondendo essas mensagens que eles trocam entre si, ou respondendo as mensagens não esperadas, ele é marcado como um nó defeituoso, e as ações corretivas do Cassandra, elas são disparadas em background. Então, o Cassandra prioriza o funcionamento principal dele, dos dados, e em background, onde meio que o usuário não perceba, ele faz ações preventivas dos nós defeituosos. E ele começa a passar a replicar os dados que o nó defeituoso tinha, para outros nós saudáveis, fazendo com que os dados e o sistema não fiquem comprometidos ou dê um bug geral no sistema para que precise reiniciar a máquina, reiniciar o sistema, reiniciar o banco ou algo do tipo, né? E o Cassandra, ele também é capaz de detectar se um dado retornado por um nó é o dado esperado, né? Ele fica sempre consultando e fica sempre atualizando os nós para que os dados não fiquem desatualizados. Ele faz essa correção da atualização dos dados ali por debaixo dos panos também. É importante entender os níveis de registro do Cassandra, porque pode-se informar que os dados devem ser imediatamente replicados entre os nós responsáveis, que é o que é chamado de consistência forte ou consistência imediata. Ou seja, se a informação não é crítica, ela pode se instruir que os dados sejam replicados aos poucos, conforme a disponibilidade dos clusters, né? Se o cluster ele não estiver muito lotado, ele pode receber uma replicação do dado. Esse modo ele é chamado de consistência fraca ou consistência eventual. E os níveis de consistência, eles também são aplicáveis quando se é efetuado comandos de leitura. Também é muito importante ter em mente que quanto mais forte o nível de consistência, mais oneroso é para o sistema e maior a latência ao executar os comandos. Então tem que ter muito cuidado nessa parte de gerenciar os níveis e entender exatamente o que precisa no sistema, que é para você não ter uma grande latência e ter uma demora de resposta na mensagem de resposta. A linguagem SQL, bem, Cassandra, por ser um banco de colunas, e NoSQL, que não é somente o SQL nem usa o modelo relacional, ele precisa também de uma linguagem de consulta própria. Ela também é muito parecida com o SQL, porque eles não queriam que o projeto NoSQL ele tem como base deixar algo mais similar ao SQL para não ter uma grande resistência das pessoas, né? Porque todo mundo estava acostumado com SQL e ter uma mudança drástica ou repentina para um NoSQL e seria mais complicado conseguir público. Então é bem similar. Imagina aí, a cada modelo de banco de dados diferente, como chave-valor, de grafos, tivesse uma linguagem própria totalmente diferente das outras, seria um pouco difícil acostumar e migrar para cada banco de dados diferente ou que precisasse. Bem, voltando aqui para a linguagem SQL. Ela é utilizada para as operações do Cassandra e a sua vantagem é que a sintaxe é parecida com SQL e de forma deixa mais fácil o seu uso. Como no SQL, os comandos de SQL são divididos em 3 categorias básicas, sendo o comando para definição das estruturas, manipulação dos dados e consultas. Aqui eu tenho um exemplo de criação de um banco de dados dentro do Cassandra em SQL. Bem, começamos aqui com o nosso create, keyspace, porque eu tenho que criar um espaço dentro do meu banco no Cassandra para depois eu criar uma tabela para inserir os dados. Então aqui eu crio um keyspace if not exist, sendo que se ele não existir,
ele vai ser criado. Se ele vai existir, ele não vai ser criado, porque para reduzir as redundâncias no meu banco de dados, então aqui eu dou um create keyspace if not exist my keyspace. If replication class aqui recebe igual, abre chaves, aspas simples, né, do jeito que está aqui, class simple strategy replication factor. Eu vou explicar o que significa cada campo desse daqui. Nesse exemplo, é como eu disse, o keyspace, caso ele não exista, ele será criado. É por isso que a gente usa o if not exist, para também eliminar a quantidade de redundâncias. E é informado o comando replication, esse parâmetro, que ele possui duas propriedades, esse replication factor. Não, esse replication aqui, o if replication, né? Ele tem duas propriedades. A primeira é que é esse simple strategy, que é um método padrão, que é o padrão, assumindo que o cluster é composto de um único data center, né? E irá criar um número de réplicas de cada partição das tabelas desse keyspace, né? Que eu estou criando, igual ao valor especificado no parâmetro replication factor. Então, se eu boto 1 aqui, eu só vou replicar isso uma vez. Se eu botar 2, 2 vezes. Se eu botar 3, 3 vezes. E assim sucessivamente. Também tem o Network Topology Strategy, que ele permite que seja definido um fator de replicação para cada data center que faz parte do cluster. Nesse caso, esse parâmetro Replication Factor ele não é utilizado, sendo necessário passar apenas um conjunto de chaves e valores, em que a chave é o nome do data center e o valor é a quantidade de réplicas para o mesmo. Então, a replicação funciona parecido. A definição do número é só uma replicação, duas replicações e assim sucessivamente. E esse parâmetro class ele indica qual é o método de replicação que será utilizado para distribuir as réplicas das partições. Então, eu uso esse class e digo qual é que eu vou usar, se é o Simple Strategy ou o Network Topology Net Strategy. Esse Replication Factor, como eu já disse, ele indica a quantidade dos nós do cluster, viu? E das replicações. Que eles devem conter, esses nós devem conter exatamente uma cópia das partições da tabela do meu keyspace. Aí, tava tudo aqui, ó. Se soubesse, eu tinha passado um slide. Mas tá bom, vamos passar para frente. Aí temos aqui o próximo exemplo, que é a criação da tabela. Aí eu tenho aqui um create table no meu keyspace, que eu criei ali em cima, ponto contacts. Então, eu estou criando aqui uma tabela, eu informo aqui qual é o keyspace que eu criei lá em cima. Eu criei aqui, né, o nome do meu keyspace é my keyspace. Então, eu informo em qual eu quero criar essa tabela, ponto, o nome da minha tabela. Tudo entre aspas duplas, viu? Pode perceber que funciona muito parecido com o SQL. Então, chega às vezes até a confundir, mas só muda alguns parâmetros, como eu tenho que usar aqui um keyspace, ponto, o nome da minha tabela, e os tipos dos meus campos, o nome é diferente. Em vez de eu usar só aqui um int, eu já digo que ele é um UID, ou seja, ele já está mais avançado em questão de segurança, criação de chaves únicas e primárias. Em vez de eu botar um varchar, eu vou botar um text. Aí eu já não preciso definir um tamanho, né? Porque varchar você tem que ficar definindo tamanho. E eu tenho aqui minha primary key, que já é muito parecido com o do SQL. Bem, a gente cria essa tabela aqui com o nome contacts dentro do MyKeyspace, como eu já disse. E também é definido aí 4 colunas para essa tabela, que é a Contact ID, minha chave primária, que é do tipo UID, Universally Unique Identifier, porque um ID normalmente ele é só números, né? O UID ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser traço, ele pode ser letra, ele pode ser número, ele é misturado, que é para passar uma maior segurança até para as minhas chaves primárias e que elas sejam realmente únicas, né? Elas nunca se repetem.
E também temos outras colunas, como first name, last name e phone number, que são todas do tipo text. E como eu já disse, no SQL, temos aqui o primary key, que faz referência ao contact ID. E como essa chave primária ela é composta apenas por uma coluna, ela também é uma partition key da tabela. Aí o resto da partition key é o que define em qual partição da tabela as linhas serão armazenadas. Então é perceptível que parece bastante mesmo com SQL e facilita muito mais ainda o uso. Aqui são organizações que usam Cassandra, então temos aqui a Netflix, Spotify, o Instagram, o Facebook, é claro, que foi o seu idealizador, e também temos a NASA. Você vê aí como Cassandra também já alcançou um nível de popularidade e confiança muito grande, né? Porque a NASA já está usando e a Cassandra e a Netflix também, que é uma grande empresa mundialmente conhecida. Bem, aqui chegamos ao final, obrigado. Esse aqui foi uma introdução ao Cassandra e até a próxima.